quero falar nessa noite sobre a diferença entre o pessimista e o crente cheio do Espírito Santo. E Provérbios capítulo 28, versículo 1 diz o seguinte: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. O crente cheio do Espírito Santo, por natureza, eu estou falando do crente cheio do Espírito Santo, por natureza, ele é motivado e motivador, mas muitas vezes nos afastamos, nos esfriamos na fé, continuamos crentes no Senhor, crentes na salvação em Cristo Jesus, crentes de que Deus existe, que Deus nos ama. Essa crença está incrustada, ela está calada, ela está gravada no nosso coração, mas por um esfriamento, por um distanciamento, nós nos deixamos abater e nos vemos num sentimento de pessimismo. O pessimista, ele tem um comportamento oposto. Ele, além de não se contentar, de ser desmotivado, ele sente a necessidade de contagiar as pessoas à sua volta com essa visão. Mas olha, deixa eu falar para você, o pessimista, ele não é pessimista porque ele tem uma visão humanizada. Ele não é pessimista porque ele é realista. Porque encarar realidades é da nossa natureza. Ora, quem vive fantasiosamente aqui? Quem vive imaginando estrelinhas, nuvenzinhas, florzinhas, jardins floridos? Não, você sabe que tem deserto na vida, você sabe que tem desafios, você sabe que tem mares bravios. Então realidades, olhar realidades, faz parte do nosso comportamento, até por um instinto de sobrevivência. Mas acontece que o pessimista tem a sua visão ofuscada, ela é opaca, ela está comprometida, as lentes da sua visão estão riscadas por circunstâncias, situações que ele já vivenciou no passado. Ele foi decepcionado, ele foi tratado de uma forma desumana, ele foi traído, ele sofreu violência. São experiências que acumulamos ao longo da vida, que muitas vezes permitimos que definam a nossa visão de mundo. Aí, o pessimista, ele olha à luz das emoções e das experiências negativas que ele traz ao longo da vida. Ora, quem foi traído em relacionamentos, olha para perspectivas de novos relacionamentos com um olhar de desconfiança. Já apanhei uma vez, vou apanhar de novo. Quem teve uma experiência comercial em que foi decepcionado por um sócio, tem dificuldades de confiar em outra possibilidade de uma sociedade. Essas experiências que acumulamos ao longo da vida, se nós não submetermos isso ao poder transformador, renovador, restaurador do Espírito Santo de Deus, sim, elas podem comprometer a nossa visão. As lentes que o pessimista utiliza para enxergar a vida são riscadas e opacas, e isso se dá por causa dos seus ressentimentos e frustração. É por isso que ele não consegue ver nada além do que está dentro de si mesmo. E se o que está dentro de si é algo negativo, algo decepcionante, é algo entristecedor, é certo que a visão de mundo, a visão do seu entorno, do seu momento de vida estará comprometida. Mas a boa nova é que o nosso Deus não é um Deus pessimista. Eu não creio e não conheço um Deus pessimista. Você poderá mapear a palavra de Deus na sua integridade e você não encontrará fundamentação que defina Deus como pessimista. Deus é por essência otimista, motivador. Ele sempre faz na minha vida e na sua vida o que é bom, perfeito e agradável. A questão é que o que Deus faz e como Ele faz
que na sua totalidade diverge das nossas expectativas humanas. Nós queremos que aconteça X, e Deus fala Y é melhor. E quando eu me submeto ao senhorio e aquilo que Deus verdadeiramente determina para a minha vida, é um ambiente perfeito. Mas vamos ver algumas comparações, porque eu não quero levar você a pensar o pessimismo, mas quero que todos nós, à luz de um propósito divino, à luz de um empoderamento no Espírito Santo, que nós estamos propondo apresentar como é diferente aquele que é pessimista porque vive por experiências negativas, daquele que é cheio do Espírito Santo. Olha, tem que haver diferença, porque chega a ser contraditório alguém dizer: olha, eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo comanda a minha vida, mas minha vida é uma miséria, minha vida é uma desgraça, eu só tenho coisas ruins, só acontece coisa ruim. É contraditório. A negatividade do pessimista é uma expressão horrível de ingratidão a Deus. E onde eu vejo isso? Na história de Jacó, quando José, já governador do Egito, já havia se revelado aos seus irmãos, mostrado a Faraó: esses aqui são os meus irmãos, onde é que está seu pai? Meu pai ainda está na terra dele, manda chamá-lo. E José manda chamar o seu pai, a fome ainda existia, e Jacó vem, a família de José agora toda estava habitando no Egito, e há um momento em que Jacó vai conversar com o Faraó. Então José levou seu pai Jacó ao Faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o Faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao Faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Jovem, viu? Para aquela época, jovem ainda. Foram poucos e difíceis, e não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Já teve a experiência de perguntar para alguém: como vai? Está tudo bem? Homem é tranquilo, né? Porque homem pergunta: e aí, tudo bem? Você só faz assim, está tudo bem? Tudo bem é tudo bem. Para nós homens, tudo bem é tudo bem. Já o universo feminino é um pouco mais complexo. Mas tem pessoas que você dá a oportunidade dela, ela sempre tem uma visão catastrófica, ela sempre tem uma visão ruim, ela sempre tem um olhar negativo. Jacó estava fazendo isso. Ora, o momento era difícil. Não entendo dessa forma. As experiências de Jacó foram experiências de poder, ele recebeu a primogenitura, ele acessou a primogenitura, ele teve encontro com Deus, ele teve experiências marcantes, ele foi protegido pelo Senhor, a sua família foi abençoada, ele prosperou. Agora, um homem que tem esse nível de experiências ao longo da sua jornada, a qual ele fala que é curta e difícil, é porque o olhar dele está comprometido com experiências ruins. Quando ele recebe a notícia de que seu filho José era morto, depois vem a notícia de que o seu filho Benjamim ficou aprisionado no Egito, sei lá. É aquela situação que nós deixamos de olhar os aspectos positivos para olhar os aspectos negativos. O pessimista, ele, de maneira geral, sempre olhará para o lado vazio da sua vida. Quem é cheio do Espírito Santo, diferente do pessimista, está sempre motivado e motivando as pessoas. Ora, nós vimos o comportamento de Jacó, agora olha o comportamento de José quando lhe chega o final dos seus dias. Gênesis capítulo 50, versículo 23 e 24 diz: e viu a terceira geração dos filhos de Efraim,
Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Havia uma consciência de que seus dias estavam encerrando. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ora, José já havia entendido que o que estava acontecendo se perpetuaria por mais tempo. Ele já havia entendido que houve uma acomodação da família e das pessoas que vieram com ele, que agora já era um povo maior, continuavam no Egito. E ele dá ordem, inclusive, para o que fazer com os seus ossos. Havia uma confiança tão grande em José, que ele disse: às portas da morte. Ele estava à beira da morte, mas ele disse: olha, Deus vai fazer aquilo que ele prometeu. Aquilo que Deus prometeu para este povo, Ele vai fazer. Ele virá e vai trazer vocês, vai tirar vocês daqui e vai levá-los para a terra, para o lugar que Ele prometeu a Abraão. Olha a diferença. O pai Jacó, ao ser perguntado sobre a sua idade, Faraó perguntou a idade dele, e ele já deu uma narrativa de uma trajetória triste, negativa, pessimista. E José, em face da sua morte, na consciência do fim dos seus dias, declara a confiança no agir de Deus sobre sua vida. Será que José não teve lutas? Você conhece a história de José? Você sabe que José passou seus perrengues, foi desafiado tremendamente, porque antes de chegar a ser governador do Egito, você sabe o que ele vivenciou, o que ele experimentou. Mas havia no seu coração o que deve haver no meu e no seu coração. José não tinha visto ainda o livramento de Deus. José estava se apercebendo de que aquele tempo se prolongaria. Foram 430 anos no Egito. Essa narrativa é o começo dessa história. Mas José declara: Deus cumprirá a sua promessa. Olha, talvez você tenha se esquecido, talvez você esteja vivendo agora um momento difícil, talvez agora você esteja enfrentando uma dificuldade, e você talvez tenha se esquecido de que Deus é Deus, continua sendo Deus, e virá a seu favor, segundo o seu propósito de amor, segundo a manifestação da sua graça, amor e misericórdia, cumprirá um propósito bom, perfeito e agradável sobre sua vida. Então somente creia. Os pessimistas dizem: é o fim. O pessimista sempre olha com a perspectiva: aí acabou, não dá certo mais, não tem jeito, agora acabou. Os crentes cheios do Espírito Santo dizem: é só o começo, o mar se abrirá e nós passaremos. Agora eu já estou aqui na história de Moisés, 10 pragas que vieram se manifestando no Egito, o livramento, Faraó se rende, e o povo, quase 4 milhões de pessoas, saem a passo. Depois de 430 anos, saem a passo. Grande momento, um momento singular, um momento de uma manifestação do cumprimento da promessa de Deus, debaixo de poder, debaixo do sobrenatural de Deus. Mas tinha o mar vermelho, tinha o mar vermelho à frente. E o que o povo, o que o pessimista, o que o sentimento de pessimismo fala nesse momento? E aterrorizados clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxe para morrermos no deserto? Primeiro desafio: o olhar vê como algo que não tem como ser vencido. A gente deixou de morrer lá para morrer aqui. Então o Senhor disse a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga a os israelitas que avante, que sigam avante.
Não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Eu quero aproveitar e dar um spoiler. Te convido a estar aqui na terça-feira. Nós vamos falar como vencer o medo e a ansiedade. Palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. O que o Senhor fala para Moisés? Manda esse povo acalmar o coração. Manda esse povo acalmar, porque eu sei o que eu estou fazendo e nada fugiu ao meu controle. Tem hora que a gente se desespera. Tem hora que a gente vê os nossos mar vermelhos. Tem hora que a gente vê as nossas barreiras, os nossos paredões, e dizemos para o nosso coração: agora é o fim, agora acabou, agora não tem mais jeito. E a gente se esquece que quem está conduzindo a nossa vida é o Senhor. Rapidamente Israel se esqueceu de quem estava conduzindo aquele momento, era o Senhor. Por isso que Deus fala: chega de clamar, chega de orar, agora é tempo de avançar. Diga ao povo de Israel que marche. Tem horas que você precisa ter ousadia no seu coração. Existe uma barreira? Existe. Existe algo difícil? Sim, existe. Mas como é que está seu coração? Se há fé, confiança, se há uma certeza determinante no seu coração de que Deus está comprometido contigo para levá-lo a transicionar esse momento, tão somente dê os seus passos, tão somente avance. Sabe por quê? Porque na vida nós queremos muitas vezes que Deus venha com uma solução formatada, pronta, determinada, em que nós não tenhamos comprometimento nenhum. Ora, Deus faz uma parceria de vitória comigo e com você. Deus quer fazer uma parceria de vitória comigo e com você, mas você tem a sua parte a fazer. Para vencer Golias, Davi precisou fazer a parte dele. Era algo de uma dificuldade? Sim, era algo de uma dificuldade. Mas não foi um raio dos céus fulminante que matou aquele gigante. Foi tão somente uma pedra de um ribeiro. E eu e você muitas vezes nos paralisamos, deixamos que o pessimismo domine e comande a nossa vida. O pessimista vê o problema e o aumenta. Tem a autoestima baixa, a autoimagem negativa. Eu quero falar aqui agora do momento da peregrinação final, do primeiro momento, quando Israel chega às margens do Jordão. E Moisés manda 12 espias para conhecer a terra. E esses espias não eram qualquer um, eram os líderes das tribos, um líder de cada tribo. Então tinham que ser pessoas influentes, pessoas que tinham presença, eram líderes. Eles iriam entrar para conhecer a terra. E a Bíblia fala que esses 12 homens passearam pela terra, e eles conheceram a terra. A terra verdadeiramente era uma terra produtiva, era uma terra que mana leite e mel. Eles trouxeram um cacho de uva que precisou ser carregado por 2 homens pendurado numa vara. Que produtividade é essa? Mas esses homens, 10 deles, de 12, 10 deles voltaram e trouxeram um relato que traduz o coração do pessimista. Todos os 12 viram a mesma realidade. Todos os 12 viram a mesma terra. Mas olha o que eles relatam: entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo, agora não estou olhando mais para a terra. O pessimista não está olhando mais para a promessa. Agora ele está olhando para o aspecto do desafio, o aspecto negativo. Mas o povo que vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Conforme Deus falou, a terra é boa, mas o pessimista sempre tem um mas. Mas lá tem gigantes,
lá tem cidades fortificadas, lá tem povos que são terríveis, que são grandes batalhadores. Quer saber? Toda essa jornada, isso aqui é a voz do pessimista, toda essa jornada de Deus para nos trazer até aqui, é para nos matar. Olha a visão desses 10 espias, porque eram 12, eu estou falando da visão de 10. E sabe o que acontece? Caleb e Josué faziam parte do grupo desses 12. O que eles viram a mesma coisa. Tudo que um viu, o outro viu. Mas Caleb e Josué, olha, Deus já nos entregou esses povos nas nossas mãos, nós vamos consumi-los como pão. Então somente sejamos obedientes, então somente acreditemos no Senhor. Mas sabe o que falou mais alto? Parece que o ser humano tem uma inclinação maior para a desgraça do que para a boa nova. Parece que o ser humano, ele tem uma inclinação para acreditar na catástrofe do que olhar na perspectiva de um resgate e de um livramento, porque eram quase 4 milhões de pessoas. Foi a palavra de 10 o suficiente para contaminar a visão de todo um povo, e eles se revoltaram contra Moisés, eles queriam matar Moisés. Deus chegou a pensar: olha, vamos fazer o seguinte, Moisés, eu acabo com todo mundo e começo tudo de novo com você. Mas Senhor, não dá para fazer isso, vai ser vergonhoso, as pessoas vão ficar sabendo e vão dizer: olha, Deus não teve capacidade para levá-los até a terra prometida, por isso os consumiu. Mas sabe qual é a consequência de um olhar pessimista que contaminou aquela nação? Deus falou: eles falaram que eles não conseguem, eles falaram que não tem como ser vitoriosos. Ok, não serão. Deem meia volta, e essa geração não vai entrar para receber a bênção da minha promessa. E por 40 anos, aquele povo teve que caminhar pelo deserto, até que toda aquela geração morre. Eu e você, muitas vezes, se dermos ouvidos às vozes do pessimista, a visão degradante, a visão daquele que diz não tem jeito, aquele que diz: olha, você não consegue, olha, você vai perder, e o diabo é especialista em nos introduzir essa visão. Todas as vezes que eu e você dermos ouvidos a essas vozes, nós deixamos de acessar um lugar da bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque aquele povo simplesmente, ao aceitar aquela visão, eles disseram: realmente Deus nos trouxe até aqui, mas Ele não tem poder para nos levar à vitória diante desses povos. Que vozes você tem ouvido? O que o teu coração tem falado para você diante dos desafios? O que você tem feito? Qual o seu posicionamento face às promessas de Deus para a sua vida? Você as crê? Você crê que Deus está comprometido com você para levá-lo de vitória em vitória, de glória em glória, segundo o seu propósito de amor? Ou a sua visão está comprometida para um negativismo de ouvir até a voz do seu próprio coração, porque o nosso coração essencialmente é enganoso? E talvez por experiências passadas você diga para si mesmo: não dá mais, não tem como, não vamos conseguir, nós somos igual gafanhotos, eu sou um cisco diante desse desafio. Quem sou eu? Qual é a minha capacidade? E quem está te chamando para uma parceria de vitória? É por acaso impossível algo para o Senhor? É por acaso algo impossível que Deus não tenha como resolver, realizar na sua vida? Qual é o limite de Deus para intervir na sua vida? Sabe qual é esse limite? É você diz no seu coração: Deus, o Senhor não pode fazer, Deus, o Senhor não consegue fazer, eu não acredito que Deus faça. E aí sabe o que Deus faz? Falou: tá bom, você não acredita, viva conforme as suas forças e conforme a sua capacidade, vai para o deserto.
até o dia que você entenda que me obedecer te levará ao lugar da minha promessa. Você não vai acessar as bênçãos do Senhor andando em desobediência. Você não vai acessar a presença do Senhor duvidando que Ele é capaz de fazer. As palavras do pessimista sempre geram destruição e morte, e as palavras de quem é cheio do Espírito Santo geram motivação de vida. Os pessimistas são murmuradores por natureza. Os pessimistas, o líder otimista leva o povo a fazer o que agrada a Deus e ser vitorioso. Sabe o que aconteceu com Caleb e Josué, que eram parte daqueles 12 espias? Eles foram os únicos daquela geração que entrou para conhecer a terra prometida. Não desafie Deus. Não desafie Deus duvidando do seu poder. O homem é, por essência, quer ser por essência autossuficiente. Muitas vezes nós achamos que nós damos conta. Muitas vezes nós achamos que a vitória contra os desafios virá a partir de nossas capacidades, virá a partir do nosso empoderamento. E eu vou mostrar para você que não é assim que Deus age. O pessimista diante do inimigo diz: vamos fugir e nos esconder. Mas os cheios do Espírito Santo lutam e vencem. 1 Samuel capítulo 17 é a história épica da palavra de Deus, o embate de Davi e Golias. Mas antes de chegar a esse momento de um confronto final, a narrativa diz que Davi chegou no arraial dos exércitos de Israel. Jessé, seu pai, saca ele lá do pastoreio, fala: vai lá visitar seus irmãos, leva mantimento, entrega para o comandante, vê como é que estão os seus irmãos, me traz notícias dos seus irmãos. E quando Davi chega, ele vê um cenário de um exército totalmente amedrontado, um exército que adotou a visão pessimista daquele confronto e vivia amedrontado. E pasmem, do rei ao mais simples dos soldados, todos estavam contaminados com essa visão. Quando os israelitas viram o homem, quem? Golias, todos fugiram com muito medo. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E olha o que esse jovem declara: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Você sabe o que é isso? Deixa eu fazer uma breve interrupção aqui na leitura. Você sabe o que é isso? Isso aqui é uma declaração profética. Às vezes tem gente que no momento da generosidade duvida, ou fica meio estranho isso, né? É que nós estamos ensinando você que as suas palavras têm poder para movimentar o seu coração. Vai movimentar o seu coração, mudar a sua cosmovisão, de entender que sim, Deus pode te abençoar, sim, Deus pode trazer vitória. Porque Davi aqui está dizendo para o rei: eu vou matá-lo e vou cortar a sua cabeça. O que acontece no final desse embate? Como é que Golias morreu? Golias não morreu pela pedrada que ele recebeu da funda certeira de Davi. Você conhece a história? Quando Golias cai, Davi corre, saca-lhe a espada e faz o quê? Corta-lhe a cabeça. O que você tem declarado na sua vida? Você tem declarado vitória ou derrota? Você tem declarado diante do seu perrengue financeiro de que Deus pode trazer vitória e livramento? Ou você tem dito: a falência chegou? Você tem declarado diante da sua desconexão relacional,
do seu casamento que está enfrentando problemas. É o fim do nosso relacionamento, nós vamos acabar nos separando. Ou você tem declarado: haverá restauração na minha casa. Quais são as suas declarações? Porque o que Davi faz aqui é algo que ele ainda não havia vivido, ele não havia experimentado. Mas por que ele faz isso? Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pega essa chave aqui, essa é a chave. Pois a batalha é do Senhor, Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você está achando que é você, se você está achando que diz respeito a você, que diz respeito à sua força de vontade, à sua determinação, quem batalha as suas batalhas? A quem você tem delegado as suas batalhas, sejam elas de que natureza for? O Senhor batalha por você. Davi, quando se encontra com Golias, todo marrento, né? Todo poderoso, a ponta da sua lança pesava mais de 7 quilos. Camarada, segurar uma lança que a ponta pesa 7 quilos, quem faz exercício, quem frequenta uma academia, sabe que a transferência de peso aqui é poderosa, é gigantesca. A ponta é muito pesada, de acordo com o tamanho da lança, a força que tem aqui no braço é gigantesca. Esse era Golias. E fala para Davi: ó, você vem aqui com pedra diante de mim, você está achando que eu sou algum cachorro? O que Davi fala para Golias? Você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, com todo esse aparato, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. Então a minha batalha não é na minha pessoa, é Deus que está batalhando por mim, e hoje você cai. Então, se você tiver a cosmovisão espiritual de quem está recebendo o empoderamento do Espírito Santo, você pode e deve declarar: Golias da minha vida, hoje você cai, porque quem está na frente da minha batalha é o Senhor dos exércitos. Aleluia. O pessimista diz: não temos mais nada, vamos morrer de fome. Mas os cheios do Espírito Santo declaram: o milagre vai acontecer, a farinha e o azeite não vai se acabar. Lembra da história de Elias, quando Deus fala: Elias, vai lá para Serepta, separei uma viúva para cuidar de você. Elias deve ter pensado: bom, deve ser uma viúva rica, vai cuidar de mim. Não tem chuva na terra, tem fome na terra, 7 anos sem chover. Deus falou para eu ir, que tem uma viúva que vai cuidar de mim, eu vou. Devo comer melhor, porque até agora eu estava comendo do bico de corvo, tomando água do ribeiro, e o ribeiro secou. E Deus manda ele para Serepta, e lá ele encontra essa viúva. E quem era essa viúva? Uma mulher que estava recolhendo gravetos, e que se encontra com Elias, e Elias fala para ela: me dá um pouco de água. Sim, pode deixar. Antes de você me trazer água, prepara algo para eu comer. Por que Elias falou isso? O Espírito Santo estava falando com ele. E aquela mulher recebe esse desafio e fala para o profeta: escuta, na minha casa só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Você me encontrou no momento que antecede a minha morte e a morte do meu filho, porque eu estou recolhendo gravetos, vou cozinhar algo com isso que eu tenho em casa, e nós vamos, depois não tem mais nada, nós vamos morrer. O que o profeta fala para ela? Não tenha medo. O medo te incapacita. O medo diante de realidades, porque o que estava acontecendo na vida dessa viúva não era fantasioso, ela não inventou essa história, era real.
Só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Deus está trazendo uma palavra para a igreja nessa noite. Não tenha medo, acalma o teu coração. Não tenha medo, acalma o teu coração. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas tem promessa. Tem promessa, tem desafio, tem desafio. Como é que você reagiria diante dessa palavra de Elias? Face a uma necessidade familiar, porque aqui está em jogo a sobrevivência da mulher e do filho. E se ela não tivesse filho, falou: bom, o que está em jogo aqui é a minha vida. Não, aqui está em jogo a vida dela e a vida do filho. Então é desafiador, sim, é desafiador. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Pega essa palavra para você. A farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Isso também é manifestação de fé na generosidade. Essa farinha e esse azeite na mão dessa viúva, sabe o que era? Era semente. Semente você não come, semente você semeia. O que ela fez? Ela semeou com fé na palavra do Senhor, vinda da boca do profeta: não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite. E a realidade foi essa: enquanto não choveu, aquela mulher que estava com a morte determinando o curso da sua vida, muitas pessoas morreram de fome naqueles tempos. Aquela mulher foi amparada por Deus, segundo um propósito, mas segundo uma correspondência de uma obediência. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus poderia ter vindo na vida daquela viúva com uma provisão extravagante? Sim, poderia. Mas o que acontecia como realidade naquele tempo? Fome, 7 anos sem chover. O que Deus manteve na vida daquela mulher? Farinha e azeite. Deus está comprometido com as nossas necessidades, não com as nossas vaidades, com as nossas ambições. Amém? Isso é difícil, mas é realidade. Porque às vezes nós queremos que Deus promova uma transformação radical, que saia de um ambiente para outro numa transição imediata. E Deus está dizendo: o meu compromisso contigo é sobre suas necessidades, não sobre as suas vaidades. A farinha não acabou e o azeite não acabou. Quantos estão dispostos a viver essa realidade? Quantos estão dispostos a viver uma vida de obediência à palavra de Deus? Que tem promessas? Sim, está inundada de promessas, mas tem princípios. E Deus está comprometido com os seus princípios, com os seus propósitos. Nós sofremos porque estamos fora do princípio e fora do propósito. O pessimista diante da morte diz: acabou. Mas quem está cheio do Espírito Santo declara: está tudo bem com a minha alma. Pastora, no momento da generosidade, traz à memória o relato da intensa dor que sofreu a família de Lázaro. Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Jesus amava aquela família, mas a morte chegou naquele ambiente. E tem um lugar em que a morte chegou na palavra de Deus, e que a manifestação de confiança foi determinante. Existia um profeta chamado Eliseu, e ele visitava uma cidade, e todas as vezes que ele visitava na cidade, ele passava numa casa, ele era recebido, e aquela mulher era uma mulher que não tinha filhos, e ela fala para o seu marido: olha, esse homem é um homem de Deus, esse homem é um homem que tem relacionamento com Deus, é um homem confiável, vamos fazer um quartinho aqui, um anexo para ele, e todas as vezes que ele vier, ele fica acomodado ali, vamos oferecer conforto para esse homem. E a Bíblia fala que todas as vezes que Eliseu e seu
ajudante Geazi chegavam naquela cidade, eles ficavam hospedados nessa casa, ficavam nesse quartinho. Olha que legal, né? Que oferta de generosidade essa mulher ofertou para o profeta. E aí há um sentimento de manifestação de gratidão. Geazi chama essa viúva. O que você quer? Você quer que eu converse com o governador, com o chefe da guarda? Você quer alguma coisa de um acesso de relevância social? Eu vivo no meio da minha família, está tudo bem. E Geazi fala para o profeta, ela não tem filhos. E há uma liberação de uma promessa. No ano que vem, nessa data, você terá um filho nos braços. Isso se torna uma realidade. Aquela mulher que não tinha filhos se tornou mãe. Passado alguns anos, essa criança, esse menino, vai com o pai para o campo e começa a sentir uma dor de cabeça. Ai, minha cabeça, minha cabeça. O pai fala, leva ele para a mãe. E da tarde até o entardecer, aquela criança morre nos colos da mãe, no colo da mãe. Qual seria a reação do nosso coração? Você poderia imaginar, talvez você não conheça a história, ela entrou em desespero. Ela entrou em desespero, ela surtou. Não. Sabe o que ela fez? Colocou o filho lá naquele quartinho do profeta. Falou para o marido, olha, eu preciso de animal, de um cavalo, de um jumento e de um servo. Eu vou precisar sair. Mas não é hoje, não é dia de culto. Onde você vai? O que está acontecendo? O que a mulher fala para o seu marido? Não se preocupe. Graças a Deus eu tenho uma mulher de Deus na minha vida que muitas vezes fala para o meu coração, não se preocupe. Porque eu tenho algumas fragilidades face a algumas realidades. Essa ministração aqui, antes de chegar no seu coração, ela está falando no meu. Então ela fala para o marido, não se preocupe. E ela vai encontrar-se com o profeta. E quando Eliseu vê ela se aproximando, fala para Geazi, olha, vai lá, antecipa, vê o que está acontecendo. E quando Geazi vai conversar com ela, o que está acontecendo? Qual o problema? Sabe qual é a resposta dela? Está tudo bem. Como está tudo bem? Como está tudo bem para uma mãe que deixou o filho morto no quarto do profeta? Sabe por quê? Vou lembrar você do pedido que Deus fez para Abraão. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, esse que você ama, e oferece ele em sacrifício. No amanhecer do outro dia, Abraão já estava caminhando para o local do sacrifício, em obediência. O que Abraão falava no seu coração? Olha, eu creio em Deus. Deus me fez uma promessa, que eu seria pai de multidão, que eu seria pai de uma nação. Por enquanto Ele me deu esse único filho. Agora Ele está me pedindo para sacrificá-lo. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio no seu poder, que Ele pode ressuscitar o meu filho. Então o que eu não vou fazer? Eu não vou desobedecer e questionar ao Senhor. Essa viúva vai aos pés do profeta, e a consequência disso, pela fé que ela manifesta em procurar o profeta, quem liberou a palavra da promessa, é que o seu filho é restituído ao seu convívio. A vida volta àquela criança. Ora, se a morte chegou, a morte relacional, financeira, eu não sei como essa morte se traduz na sua vida, e talvez junto com ela veio um pacote de desespero, um pacote de intranquilidade, um pacote de pessimismo, que diz para o seu coração, olha, agora não tem jeito. Eu quero declarar sobre sua vida que nessa noite, o Espírito Santo está enchendo o seu coração de fé, empoderando você num relacionamento de intimidade, de conhecimento, que o Espírito Santo está entrando em você, está falando no seu coração, está transbordando no seu coração, para que você declare, não é morte, é vida. Quantos creem? Fiquem em pé, fiquem em pé. Quero caminhar para a conclusão. O pessimista diz, as coisas não vão mudar, vai ser sempre assim, não vai mudar. Olha, eu não sei, pode ser que tenha sido assim até hoje, pode ser que a tua história
trágica, de maus momentos, de momentos difíceis, seja uma realidade, mas eu declaro que é até hoje. Espiritualmente, o Senhor quer colocar uma vírgula na sua história e passar a escrever, não mais uma história de derrota, não mais uma história de morte, não mais uma história de fracasso, mas uma história de vida, de vitória, no poder do Espírito Santo de Deus. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! O melhor da sua história ainda está por acontecer. O melhor da sua história ainda está por acontecer. Eu quero fazer agora um apelo. Eu quero te levar agora a um nível de entendimento. Curve a sua cabeça. Se concentre em Deus. Esqueça o que está acontecendo ao redor. Porque talvez você esteja aqui comigo e não há no seu coração a certeza do amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te ama. Deus ama você como nunca você foi amado. Deus te ama de uma forma tão especial que Ele mandou o seu Filho para morrer numa cruz, para te dar salvação e vida. Mas pode ser que você não encontrou esse Jesus ainda na sua vida. Se essa é a sua realidade e nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, para transformação, para mudanças, para que Ele faça e promova na sua vida grandes coisas, onde você está, erga sua mão declarando: eu quero aceitar Jesus. Há alguém nesse lugar? Erga sua mão, mantenha sua mão levantada. Temos uma pessoa, mais alguém, mais alguém. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, erga sua mão, mantenha sua mão levantada. Nós queremos orar por você. Há alguém? Há alguém? Glória a Deus. Pode abaixar sua mão, já vi. Mais alguém? Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Você nunca fez isso antes. Talvez você está aqui comigo, nunca entregou a sua vida a Jesus. Essa é a noite que Deus te dá a oportunidade para manifestar Deus. Jesus é tudo. Jesus é o que tem de mais importante na minha vida. Há alguém? Eu quero agora chamar você para um outro nível de consciência. Você que está sendo afrontado, que tem vivido uma história de pessimismo e derrota. Você que está com a sua lente espiritual comprometida pelo fatalismo, tem aceitado palavras de derrota, palavras de morte, mas você entendeu que o Espírito Santo te chamou aqui essa noite para levar você a uma nova história, um novo posicionamento, para experimentar algo novo na sua vida. Se essa é a sua realidade, eu quero te convidar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você rapidamente. Nós já vamos encerrar. Quem quer mudar a sua história? Quem quer mudar a sua história? Quem quer realmente, num momento singular, declarar diante de céus e terra: eu quero algo novo do Senhor, eu quero receber algo novo do Senhor, eu preciso de algo novo na minha vida. Eu não aceito mais o derrotismo, eu não aceito mais o fatalismo, eu não aceito mais que Satanás influencie a minha história. Eu quero mudanças, eu quero viver algo novo. É a sua manifestação de fé. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o seu relacionamento e a sua determinação de um relacionamento com Cristo. Ainda há oportunidade. Você tem que ser intenso e intencional nas suas atitudes. Você está vivendo algo difícil. Você está vivendo um momento difícil. E Deus está te dando a oportunidade de se apresentar diante dEle para uma nova história, para uma vida de transformação. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar, Senhor Deus, nessa noite, uma palavra de vitória. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, vem trazer, Senhor, transformação, restauração e libertação. Pai, em nome de Jesus, que os céus se rasguem
que se abra os céus nessa noite, e a visitação do Teu poder, a visitação do Teu Espírito nos encontre para transformação, para restauração. Liberta os cativos e oprimidos, liberta aqueles que estão dominados pelo medo, liberta aqueles que estão influenciados pelo espírito de derrota, e revela a Tua face de poder, revela o Teu amor, revela a Tua graça e a Tua misericórdia sobre essa igreja. Pai, em nome de Jesus, que venha sobre a igreja nessa noite e em todos os dias da nossa vida a certeza, a determinação do Teu amor manifesto sobre nós, o Teu amor em Cristo Jesus, que nos alcança, que nos transforma, que nos liberta. Declaramos, Senhor, o nosso amor, declaramos que Te amamos, declaramos, Senhor, que Te adoramos. Senhor, muito obrigado pela visitação do Teu Espírito, que ele possa ser algo de transformação. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, enche os corações agora, enche com fé, enche com esperança, enche com amor. Espírito Santo de Deus, eis aqui a igreja, carente da Tua visitação. Visita-nos, empodera-nos, transforma as nossas realidades. Te amamos, Espírito Santo de Deus, te amamos. Venha sobre nós sempre a Tua doce e desejável presença. No santo nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Aleluia. Antes de encerrarmos, rapidinho, você está convidado a vir terça-feira. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, que vai ser bênção na sua vida. Próximo domingo nós temos alvorada e ceia do Senhor. Temos Santa Ceia. Então você está convidado a vir aqui participar conosco da ceia do Senhor. Quantos adolescentes de 11 a 17 anos eu tenho aqui? Levante a sua mão. Adolescentes de 11 a 17. O acampamento é para você. Eu, se fosse você, não perdia. O do ano passado, quem foi? Foi bênção? Foi demais. Foi demais. Esse ano vai ser melhor ainda. Não é, Ítalo? Então, adolescentes, papais, ao terminar aqui, estamos coletando as inscrições. Ninguém fica de fora, viu? Ninguém fica de fora. Eu quero declarar que nenhum adolescente dessa igreja deixará de ir, seja pelo motivo que for, principalmente por falta de recursos. Isso não vai acontecer, tá? Então não é questão de recursos financeiros. Tem o valor da inscrição, mas eu quero te desafiar a buscar no Senhor, que Ele vai te abençoar. Amém? Ergam suas mãos, recebam as bênçãos apostólicas, e que sua semana seja uma semana de vitória. Que o amor de Deus, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus te acompanhe hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe.